Olá, seja muito bem-vindo ao Pod Clean, o podcast da Clean. Esse é um programa voltado para pais, mães, tios, avós e todo mundo que faz parte do universo infantil. Eu sou a Patrícia e vou estar sempre conversando com um especialista sobre algum tema específico, trazendo um bate-papo leve, divertido e principalmente cheio de conteúdo para vocês. Não deixem de nos acompanhar no Spotify, nosso canal no YouTube e também acompanhar aí as novidades da Clean pelas nossas mídias sociais. Eu espero vocês! O desfraude pode ser um momento bem desafiador e cheinho de dúvidas. Quando é a hora certa para começar? Quando a criança dá sinais de que já está pronta? E como lidar com os contratempos e obstáculos que podem surgir pelo meio do caminho? E não são poucos, viu? No episódio de hoje, vamos ajudar vocês, pais e mães, nessa importante fase de transição na vida do pequeno. E para ajudar a gente, com dicas bem práticas e alguns conselhos especializados e importantíssimos, eu tô aqui com a pediatra Tiene Barros. Seja muito bem-vinda, Tiene. Obrigada, Patrícia. Agradeço pelo convite. Eu acho que de todos os marcos, os pais têm muita ansiedade com os marcos, né, Tiene? Mas assim, se tem um que pesa no bolso, é o desfraude, né? É um alívio quando vem o desfraude, não é? Com certeza. Como que é isso? Como é que funciona? Tem uma hora certa para desfraudar a criança? Olha, Patrícia, esse momento de desfraude, ele é muito desafiador, tá? Tanto para a criança, porque é um momento que ela precisa ter uma autoconfiança, uma autoconscientização, e para os pais e cuidadores, porque geralmente tem uma expectativa muito grande para que esse processo seja rápido e seja fácil. E na maioria das vezes, não é tão fácil assim, e como o próprio nome já diz, é um processo de desfraude, então é um processo. A gente precisa ter paciência e a gente precisa ter empatia por essa criança para conseguir perceber quais são os marcos e os sinais de que ela já está pronta para isso, tá? Agora sim, a gente não gosta muito de falar aqui no Pod Clean sobre prazos, né? Sobre datas certas. Porque cada criança é uma criança, mas existe ali um período em que o desfraude é mais comum de acontecer? Sim, a Sociedade Brasileira de Pediatria fala a partir dos 22 meses de vida. Então, a partir de 1 ano e 10 meses, geralmente elas já começam a mostrar pra gente esses sinais de que estão prontas pro desfraude. E quais seriam esses sinais, por exemplo? Olha, existem alguns sinais, como por exemplo, aquela criança que já começa a imitar os pais e cuidadores com as atividades do dia a dia, a criança que consegue permanecer seca por até 2 horas durante o dia, a criança que começa a se incomodar quando faz o xixi ou o cocô na fralda, ela mesma tenta tirar essa fralda ou aponta para a mãe, a criança que já consegue falar, apontar e mostrar que tá na hora ou com vontade de urinar ou fazer esse cocô. Então, normalmente o mais rápido é quando a criança já tá falando? Isso, mas não necessariamente essa criança precisa falar para ter o desfraude. Se ela consegue mostrar, se ela consegue fazer movimentos que algumas vezes elas colocam as perninhas assim, ela já está pronta para o desfraude, provavelmente. Não precisa necessariamente estar falando para isso. E essa fase, ela tem diferença de menino para menina? Olha, na literatura é um pouco controverso até os motivos para isso acontecer, mas geralmente nas meninas acontece um pouquinho antes. Além de vários fatores, a maturidade psicológica ela é um fator importante para o desfraude. E na literatura se diz que as meninas às vezes têm essa maturidade um pouquinho antes. Então, é o que provavelmente explica essa prematuridade das meninas no desfraude. Tá, então se a gente considerar que aí é por volta de 1 ano e 10 meses, 2 aninhos, já está começando a dar sinais, já está pronta para desfraudar. Qual seria o oposto? Até quando é considerado normal, entre aspas, uma criança ainda usar fralda? Então, isso também é bem controverso na literatura, é o que a gente chama de desfraude tardio. Tá. Até na literatura se diz pra gente não utilizar uma idade em si, mas geralmente por volta dos 5, 6 anos no máximo, essa criança já tem que desfraudar tanto durante o dia quanto à noite.
Isso que você falou, doutora, é muito interessante, porque eu passei pela seguinte situação com a minha pequenininha que tem 3 aninhos de idade. O cocô foi mais fácil. E muitas pessoas falam assim, ai não, o difícil é fazer o cocô no vaso. E ela foi exatamente o oposto. Ela aprendeu primeiro a fazer o cocô, mas eu percebia que ela não entendia exatamente o que era a vontade de fazer xixi. O cocô, ela tinha um cantinho específico da casa que ela sempre ia para fazer. Então, quando ela ia para aquele cantinho, eu já corria e punha no vaso. Mas o xixi, eu percebi que ela não avisava, ela só... Eu ficava lá, filha, você quer fazer xixi? Não. Quer fazer xixi? Não. Quer fazer xixi? Mamãe, xixi. Já tinha feito. Então, para ela, eu senti que foi ao contrário. Ela demorou para entender. Mas a partir do primeiro momento que ela fez, a primeira vez que ela fez no vaso, ela começou a avisar que queria fazer xixi. Então, assim, acontece isso também, de ser um processo do cocô ser mais rápido, o xixi ser mais rápido? Isso acontece também? Muito importante você trazer essa experiência pra gente, Patrícia, porque é até um pouco difícil, assim, talvez os cuidadores, dos pais entenderem. O controle esfincteriano, ou seja, o cocô, é mais fácil. Vem primeiro mesmo. Por quê? Porque eles sentem a força, eles sentem a vontade e aquilo eles já começam a controlar um pouco melhor. Já o controle vesical, que é da urina, é mais difícil para eles terem essa percepção, essa autoconsciência. Então, o controle do cocô, ele vem mais fácil, tá? Mas, às vezes, para desfraldar é mais difícil, porque a criança, ela faz na fraldinha e não avisa. Entendeu? Tá. Então, o controle do cocô, ele é mais rápido mesmo, só que o desfraldar é um pouco mais difícil. Eu não sei se eu consegui te explicar. E aí, o que você tem de dicas, assim, para dar para as pessoas? A criança apontou o sinal. Como que a gente pode proceder? Como que a gente pode ajudar essa criança a entender esse processo e ter esse controle? Primeiramente, sempre os pais precisam ter a paciência, né? E entender que não vai ser de uma hora para outra. É um processo, tá? Muitas vezes, na escolha do ou pinico ou vaso sanitário, caso seja optado pelo pinico, por exemplo, levar essa criança junto para escolher o pinico, para ela se familiarizar com aquele objeto, para não chegar e ela falar para a criança, aqui vai fazer xixi e cocô e é isso. Não, leva a criança junto, porque ela vai escolher o que ela mais gosta. Coloca a criança para ela se sentar com roupa por enquanto, primeiro, para depois a gente tentar ir despindo essa criança, para ela entender que aquilo ali é uma coisa que vai ajudar ela, não tornar esse movimento traumático, né? Porque muitas vezes algumas crianças acabam tendo um trauma, uma retração do fato de urinar ou fazer cocô no vaso ou no pinico, né? Isso vai muito da família também, qual que vai optar. Se vai tentar pelo vaso, precisa ter o adaptador do vaso, o apoio dos pés para a criança se sentir segura, não ter medo, né? E o exemplo sempre, porque criança, eles vão seguir os nossos passos, né? Então, ter paciência, não retrair, pensar também em evitar de fazer chantagem. Se você fizer o xixi, o cocô ali, a gente vai ganhar isso ou ganhar aquilo. Super comum, né, doutora? É muito comum de acontecer. Então, evitar isso ao máximo. Também não tratar o xixi, o cocô, a nossa necessidade como uma coisa nojenta. Evitar ao máximo de brigar com a criança ou de ter uma repulsa quando acontecer os escapes. Porque vai acontecer. É um processo, a criança está aprendendo. Então, vai acontecer de, às vezes, urinar em locais públicos. Então, saber acolher aquela criança, mostrar que isso é normal, que isso pode acontecer e que ela vai conseguir controlar e tirar a fraldinha mais pra frente. Isso. Antes da gente falar dos escapes, que eu acho super importante, eu queria voltar um pouquinho nessa questão do piniquinho e do adaptador de vaso. Tem uma escolha ideal, uma escolha melhor que a outra, ou é uma questão de adaptação da criança e dos próprios pais? Olha, isso, a Sociedade Americana de Pediatria, eles preconizam o pinico, tá? Olha só, que interessante. Por a criança se sentir mais segura, por ser do tamanho dela, por ela conseguir apoiar os pés, por ela poder ter essa opção de escolher,
tá? Então, eles falam mais sobre o pinico, mas isso é muito individual da criança, porque muitas vezes a criança que tem o costume de imitar a atitude dos pais, ela vai querer o vaso. Exatamente. Né? Então, se vocês, os cuidadores, a família, perceber que a criança tá mais pro vaso do que pro pinico, só tomar os cuidados de usar o adaptador, usar o apoio dos pés, tá? Explicar. Eu já vi casos de crianças que traumatizaram por causa do barulho da descarga. Então, assim, explicar para a criança, a gente vai apertar aqui, vai fazer um barulhão, mas é para dar tchau pro cocô, é para dar tchau pro xixi, não precisa se assustar. Porque já vi famílias que vão lá, colocam a criança, aperta a descarga, e aí a criança se assustou e nunca mais quis sentar na privada. Então, assim, são condições que é o que eu disse no início. A gente precisa ter empatia, conversar muito com essa criança, explicar os processos do que vai acontecer, né? Para elas não se sentirem, não terem medo, não sentirem repulsas. E interessante também que hoje tem muita opção bonitinha, né, de adaptador. Lá em casa a gente tem um que tem um degrauzinho, né, tem a escadinha, isso, todo coloridinho. Então, assim, antigamente eram só os troninhos que eram bonitinhos, né? Hoje os adaptadores também são. Agora, assim, uma coisa importante, a criança ficou com medo por algum motivo. Como agir nesses casos? A criança fez uma vez por algum motivo, ou pelo barulho da descarga, ou por se sentir estranha ali sentado, por medo de cair. Eu já vi muita história de criança que tem medo de cair, né? A criança ficou com medo. Como proceder, doutora? Olha, o mais importante é não forçar a barra, tá? Vamos fazer uma pausa, e a literatura indica uma pausa de aí 1 a 3 meses sem tentar, e depois reiniciar todo o processo com calma, explicando, mas o mais importante é não força naquele momento. Viu que a criança, por algum motivo, tá traumatizada ou tá repulsando todo aquele processo de aprendizagem, espera, vamos seguir esse prazo e tenta depois novamente. Eu tive uma dificuldade também, na verdade, assim, era meio que uma dúvida misturada com dificuldade, que é a questão do desfraude à noite. Então, assim, eu consegui desfraldar bem, assim, eu achei que foi no tempo dela, respeitei tudo, ela aprendeu a fazer, foi super bonitinho. Depois que ela fez, que eu falei, o primeiro xixi que ela fez no vaso, ela nunca mais fez na fralda. Olha que mas maravilha. Eu tinha muito receio da fralda da noite. A da noite eu demorei um pouco mais pelo seguinte, a Antonella, ela tinha 2 extremos. Ou ela acordava com a fralda sequinha, ou ela fazia xixi no ponto de vazar da fralda. Eu não sei se ela aprendeu a segurar, e naquele momento, né, quando ela dormia e relaxava, ela fazia tanto xixi que, assim, o que não vazava enquanto ela usava a fralda de dia, começou a vazar enquanto ela dormia. Então, assim, eu demorei um pouquinho mais. Isso também acontece? Como que a gente pode proceder? Porque eu fiquei muito na dúvida de quando a criança estava pronta para tirar a fralda na hora de dormir. Eu fiquei um bom tempo aí sem saber direito o que fazer. Isso é muito comum, Patrícia. E geralmente o processo do desfraude noturno, ele demora um pouquinho mais mesmo. Porque durante o dia a criança tá ali, tá ativa, ela vai avisar. Já durante a noite, no sono profundo, pode acontecer os escapes. E é geralmente aonde tem o maior número de escape. E assim, infelizmente não existe um momento ideal para dizer, depois de tanto tempo que desfraudou o dia, a gente vai conseguir desfraudar à noite. É muito de criança para criança, e é começar a perceber, olha, ela tá ficando bastante tempo sem urinar. Então vamos tentar deixar sem fralda durante a noite e conversa com essa criança. Fala, olha, a mamãe vai te deixar, ou o papai, ou o cuidador, nós vamos te deixar sem fralda essa noite. Se você sentir vontade, vamos tentar fazer no piniquinho ou no vaso que vocês escolheram. E assim, vamos continuando todas as noites, né? Outra dúvida, tô tirando todas as minhas dúvidas aqui hoje, que a minha não faz muito tempo que ela desfraudou, então tô com outra dúvida aqui. Tem gente que fala assim, acorda de madrugada e coloca a sua filha para fazer xixi de madrugada para não correr o risco de fazer na cama. Já ouvi esse comentário, essa sugestão, e também ouvi assim, mas se você acostuma ela a levar toda a noite, ela vai ser uma criança que vai acordar toda a noite para fazer xixi. Então, assim, o que a gente faz, né? Porque são 2 conselhos bem diferentes. O que eu geralmente vejo na prática do consultório.
Se a gente põe essa criança para urinar antes de dormir, fala, olha, vamos fazer o xixi antes de dormir, para tentar diminuir essa diurese da noite, geralmente dá mais certo do que acordar ela durante a noite para o despertar, tá? Pro urinar. Porque geralmente as mães que despertam a criança à noite acabam criando esse hábito mesmo. Da criança, ela... Toda noite ela vai ter que ir, e a mãe vai ter que ir junto, porque não vai ter jeito, né? E a mãe, né, noites de sono já não é fácil para a mãe. No processo de desfraude também não é. Então, geralmente, o que eu tenho visto bastante e o que dá certo é a gente colocar a criança para fazer xixi antes, conversar. E aí, algumas noites elas podem despertar, outras não. E assim, geralmente segue bem esse processo de desfraude noturno. E também a gente tem recursos, né, doutora? Por exemplo, tem protetor de colchão, tem uma dica, eu não sou entrevistada, mas eu vou dar a dica que eu estou usando em casa, que é tapete higiênico de cachorro. Como a gente tem cachorro em casa, tem tapete higiênico, o que eu faço? Além de colocar o protetor do colchão, tapetinho higiênico embaixo do lençol, porque é muito mais prático até do que ter que tirar o forro e tudo mais. Com certeza. Então tá funcionando bem, viu, gente? É uma ótima dica. Eu já tinha visto sobre e já facilita, né, a vida da mãe um pouquinho. O tapetinho, inclusive, eu ponho até às vezes no sofá, porque às vezes eu quero ficar assistindo um filme até tarde, ela pega no sono ali, põe lá no sofá também, embaixo de um lençolzinho, porque acidente no sofá também é complicado, né? Doutora, então assim, pra gente resumir, quais dicas você daria para os pais que estão entrando na fase do desfraude? O que é mais importante de tudo? Eu acredito que o mais importante de tudo seja o fato da gente não brigar com essa criança caso tenha escape. Porque a criança, ela pega muito as emoções. Se a partir de um momento que teve um escape nesse processo e a gente falar, olha, não é assim, que nojeira, isso já, na minha opinião, coloca todo o processo a perder. Então, não briguem com a criança se tiver escape. Isso vai acontecer e isso é esperado de acontecer, né? E ainda nesse assunto do escape, eu já escutei muita mãe falando que depois de muito tempo que a criança já tinha desfraudado, já fazia direitinho no vaso sanitário ou no piniquinho, né? Porque assim, depois de uma certa altura, né? Fica até difícil usar o piniquinho, então ela acaba indo pro vaso sanitário, né? Então assim, depois de muito tempo, a criança foi lá e tem o famoso xixi na cama. Como lidar com isso também? Acontece, é normal depois de algum tempo, por algum motivo, essa criança ter um escape depois de muitos anos até? É absolutamente normal, tá, Patrícia? É o que nós chamamos de regressão. E como eu já disse aqui, a criança é muita emoção. Às vezes a gente até associa com alguma mudança, uma mudança de casa, uma mudança de escola. E aí acaba que tem esse processo de regressão. Isso é esperado, pode acontecer, não são todas as crianças que vão apresentar, mas pode acontecer. Agora, se for uma coisa muito recorrente, a criança já tiver mais de 5, 6 anos, aí provavelmente a gente vai precisar investigar, tá? Mas a maioria das vezes é super comum. Quando, então, é ideal dar uma investigada, ficar esperto, assim, fez uma vez, fez outras vezes, quanto mais ou menos a gente conseguiria aí mensurar que é normal ou não já precisa de atenção? Em casos em que a criança já tenha mais de 5 anos, e comece uma frequência aí, vamos dizer, não tem como a gente pontuar exatamente uma frequência, mas foi uma coisa pontual, não teve mais, ótimo, dá pra gente só acompanhar. Agora tá acontecendo com recorrência toda semana, mesmo a gente passando pela mudança ou por esse, talvez, alteração de rotina que ele teve e continua apresentando, pelo menos uma investigação é válida. Vale dar uma ida ao pediatra. Isso, vale uma ida ao pediatra pra gente avaliar. Bacana, doutora. Muito obrigada pela participação. Imagina. E a gente espera aí que com isso o pessoal que esteja passando pelo desfraude, porque realmente, vamos combinar, né, doutora? É uma fase abençoada, né? É uma fase. Parar de gastar dinheiro com fralda é uma das melhores partes da pequena infância. Muito obrigada mais uma vez.
E espero que vocês tenham gostado das dicas. A gente se vê no próximo Pod Clean. Um grande abraço. Tchau, tchau.